Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre os instrumentos de medida e eu vou dedicar um tempo hoje aos estudos dos capacitores. A gente vai ver os tipos de capacitores e alguns dados extras, complementares em relação àquele vídeo que eu gravei. Então a gente vai ver hoje o estudo do multímetro e de um capacímetro, suas principais escalas disponíveis e também como é que a gente faz medidas de certos componentes eletrônicos utilizando essas ferramentas. Bem, então eu vou começar falando do multímetro, em sequência, com base no que a gente vai ver aqui sobre continuidade, medição de tensões. A gente já pega esse conhecimento para fazer os testes nos componentes, tá bom? Aí eu vou detalhando um pouquinho mais em relação aos mesmos. Então hoje eu vou falar um pouco sobre os resistores, os capacitores. Os transistores eu não resolvi falar agora dele porque assim, na própria apostila do módulo que a gente vai ver, se não me engano, o módulo 2, lá já tem um capítulo dedicado a transistores que eu vou tentar remanejar para mim, entendeu? Então eu vou conseguir elaborar com mais detalhes as especificações técnicas dos transistores, o seu funcionamento, enfim. Então, pessoal, vou começar falando hoje para vocês sobre o multímetro, Eu estou aqui com o meu multímetro de bancada, ele tem um suportezinho aqui atrás. Isso vai depender muito do modelo do multímetro, questão de escalas, questão de design. Esse meu multímetro aqui, ele é um multímetro borrachado com suporte. E o modelo dele é o DT925A, É um multímetro da EDA, multímetro digital, Lembrando que existe também outros tipos de multímetro. Além do digital, existe um multímetro analógico, Eu não uso o analógico, eu tinha um aqui, mas ele já está bem feinho. Uma horinha eu vou fazer a compra dele só para demonstração, Ele já é um multímetro mais antigo. Ainda é utilizado na eletrônica, muito utilizado na eletrônica, mas já tem um certo desuso, Isso com o avanço da tecnologia, grande parte dos técnicos, e quem está fazendo estudo de eletrônica já pega de cara um multímetro, digital. Então, no multímetro digital, como esse meu aqui da EDA, eles têm várias escalas, para você fazer várias medições. Daí veio o nome dele de multímetro, de várias, ou seja, e existia antigamente equipamentos específicos para cada tipo de medição, Se eu fosse medir resistores, eu ia ter um ohmímetro. Se eu fosse medir corrente, eu ia ter um amperímetro. Se eu fosse medir tensão, eu ia ter o meu voltímetro, Mas hoje, com o avanço da tecnologia, a gente já tem em um único dispositivo desse, que a gente chama de multímetro, todos esses instrumentos integrados num só, constituindo aqui o multímetro. Então, nesse meu multímetro, eu vou ter inicialmente aqui, o botão Power. Muitos não tem esse botãozinho, que liga e desliga o multímetro. Vou fazer o desligamento dele aqui. Um botão de Hold, que é para memorizar um dado. Você vai observar daqui a pouco, quando você vai fazer uma determinada medida, seja ela de resistores, de capacitores, muitas vezes esse valor fica oscilando, Às vezes por resistividade, oxidação nos terminais. Então, para você tentar memorizar aquele valor e desconectar ele das ponteiras, você usa a tecla Hold aqui, Então, inicialmente eu vou falar sobre essa escala aqui, que está toda em azul. Essa escala que está toda em azul aqui, ela vai medir a resistividade, a minha resistência elétrica de componentes. Esse multímetro, note que você vai ver aqui, ele tem tipo um desenhozinho que representa sinal sonoro. E tem aqui um símbolozinho que a gente já viu também, que é o símbolo de diodo, Então nessa escala aqui eu vou conseguir medir semicondutores, Que nem os diodos, que eu tenho até um aqui para apresentar para vocês. Daqui a pouquinho eu vou falar dele, um pouquinho dele. Muito importante a gente ver também como é que se testa esse cara utilizando o multímetro, E como é que se comporta o diodo. Mas enfim, então nessa escala aqui eu consigo fazer medições de diodo, e de continuidade. O que seria essa continuidade? Bom, seria o seguinte: a partir de uma impedância, ou seja, de uma resistência inferior a 200 ohms, esse multímetro aqui ele vai
provocar um sinal sonoro quando encostar as duas ponteiras, né? Então, que ponteiras? Essas ponteiras que ficam anexadas ao multímetro aqui, ó. Tá vendo? Uma vermelha e outra preta. Bom, no multímetro você vai sempre ver esse mesmo padrão aqui, né? Apesar do meu ter 4 terminais, a maioria dos multímetros ele vem apenas com 3, né? Um para medição aqui de corrente dedicada, né? E existe também outro para a escala, a medição de tensões e de resistividade, né? De resistência. Então, assim, por padrão, você sempre coloca a ponteira preta ligada nesse orifício aqui com o nome COM, que é o comum. Entendeu? Ó. Quando você vai fazer medições como essas que eu vou explicar para vocês aqui, de tensão, de resistência, né? Tensão, ou então alguns transistores, você vai utilizar a ponteira preta sempre no comum. No entanto, se você for fazer medições de corrente, né, já elevadas, que vão, nesse caso aqui do meu multímetro, vão até 20 A, você vai fazer a colocação da ponteira preta aqui nesse orifício, né? Nesse meu aqui, você pode ver que tem esse miliar, que é para medições de capacitores, tem até o símbolozinho aqui de capacitores, mas que respeitam uma determinada corrente, entendeu? Esse multímetro aqui ele não é 100% completo para medição de capacitores, não. Ele vai fazer algumas medições aqui que eu vou mostrar para vocês, mas existe um tipo específico de equipamento, né, já vem integrado, que nem nesse meu multímetro também aqui, mais limitado, né, para medições de capacitores, que é o capacímetro, né. Então, assim, voltando aqui para a escala de resistência, né, para a gente fazer a medição de resistência, então vou ter aqui, né, o meu sinal sonoro que vai ser emitido quando encostar duas ponteiras, que eu expliquei para vocês aqui nessa ordem, né, para medição de continuidade, ó, o mímero aqui, ó, escala ohm. Eu vou até mostrar aqui para vocês, né, vou ligar o multímetro, apertei aqui no botão e vou fazer o giro aqui, ó, dessa escalazinha até a posição, né, de diodo continuidade, que é uma só, né. Ao encostar as ponteiras, você vai ver que o multímetro vai emitir um sinal sonoro, para prestar atenção. E lá no painel dele, você vai ver algum letreiro, esses letreiros aí, ó, esses números aí, ó. Vou encostar aqui novamente, que eu estou gravando com a mão, ó. Note que a escala vai de 0, aí tá aí, ó, 3, 2... O ideal é que marque 0 mesmo, né? Mas sempre tem uma impedânciazinha que está relacionada à oxidação nas ponteiras, né? Então, o que é que essa escala está me dizendo? Está me dizendo o seguinte, que existe continuidade entre as duas ponteiras, ou seja, é como se existisse digamos assim, um fio, né, unindo as duas, ou seja, existe condução entre esses dois terminais, entendeu? Então isso daqui, essa escalazinha, ela é uma das mais usadas na eletrônica. Seja para você testar se um fio rompeu, seja para testar diodo, seja para testar resistores com baixa impedância. Como eu falei para vocês, é uma escalazinha que ela vai bipar a partir quando a escala a partir do valor de 200 ohms, inferior a 200 ohms. Então, se eu tenho um resistor que ele tem uma impedância inferior a 200 ohms, né, ele já vai começar a bipar. Então, note o seguinte, né, que se você não quiser fazer simplesmente medições sem o uso do bip, você já pode vir aqui por 200, né? Tá vendo aqui, ó, esse 200 aqui, ó, existe 200, o 2K, 20K, 200K, 2 mega, 20 mega e 200 mega. Né? Isso pode variar de multímetro para multímetro. Pode ser que a escala máxima aqui de medição de impedância, né, que essa escala aqui já é para medição, como eu expliquei de vocês, de resistividade. Então aqui eu tenho 200 ohm, medição de até 200 ohm, medições de até 2K, 20K e assim segue, né, até 200 mega ohm. Então é o seguinte, se eu vou medir um resistor, eu vou ter que utilizar esse multímetro aqui, né? Muitas vezes eu tenho um resistor que ele pode, você não sabe de qual lá o valor dos resistores,
do código de cores, né? E você precisa saber se aquele resistor tá bom. Então, isso na eletrônica você utiliza o multímetro, né? Até para testar mesmo se as cores estão fiel. Muitas vezes, um resistor como esse daqui, ele pode, durante seu funcionamento, essas cores aqui, elas podem ficar opacas, né? Podem ficar com a visibilidade muito ruim, mas mesmo assim o resistor vai estar funcionando. É comum muitas vezes em amplificadores você pegar um resistor desse daqui, todo escuro mesmo, bem, porque ele esquenta bastante quando está trabalhando, e você observa que as cores já não são mais visíveis, né? Então, uma das formas de você descobrir se seu resistor tá bom seria o seguinte: você vai no esquema elétrico, né, lá do fabricante, lá você vai ver o valor do resistor naquela linha, né, digamos aqui digamos que esse resistor seja R8. Então você vai lá no esquema elétrico, procura por R8 e vai lá dizer assim, né? Nesse caso aqui, se a gente for lá no esquema no código de cores que a gente tem lá na apostila, você vai ver que ele é um cara que tem 5.5, né, pelo código de cores aqui, com a tolerância branca prata, na verdade, de 10%. Então você vai ver que esse cara aqui é um cara que tem 5.60 ohm, né, com a variação aí. Aí, para você fazer a medição desse cara, você pode utilizar essa escala, né? Assim, mas se eu pegar esse cara aqui, esse resistor aqui, colocar aqui na escala de continuidade e tentar fazer uma medição nele, que valor eu vou obter, né? Então isso é o importante de você aprender a usar um multímetro. Por exemplo, eu vou conectar aqui nas duas ponteiras, estou gravando com a mão só. Ele tem dois terminais. Vou encostar eles aqui e vou observar aqui no meu multímetro. Note que o multímetro está em 0L, né, que a gente chama de resistividade infinita. Digamos assim, ele não está marcando o valor do resistor, né? Eu falei para você ele que é um resistor de aproximadamente 5.6K, né? Então, não tem nenhum valor aqui específico no meu multímetro. Sim, Cidadão, por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu não utilizei a escala correta para me fazer a medição. A gente está, sim, na escala de resistividade, mas não escolheu o valor correto para se aferir essa medição. Então, como é que eu escolho sempre a escala correta? Eu sempre tenho que utilizar uma escala, isso vai valer para todas as outras. Eu sempre vou escolher uma escala que ela seja superior, ela tem que ser superior ao valor do componente eletrônico, da resistividade, da capacitância, corrente, ou tensão que eu estou medindo. Então, nesse caso aqui, eu tenho que escolher uma resistência que esteja, uma escala aqui, que vai, né, de 200 ohm a 200 mega ohm, que seja superior ao meu valor de resistor que eu estou medindo. Então, eu sei que é um resistor de 5.5, então eu não posso medir em 200 ohm com continuidade, né? Isso vale aqui para 200 ohm sem um bip. Não posso medir em 2K. Eu posso medir em 20K? Posso. Eu posso medir em 200K? Posso. Mas o ideal, né? Eu posso medir em 200 MB? Posso. Mas o ideal é que esse valor seja superior, mas não muito superior ao valor que você está medindo. Porque com isso, você vai obter o valor mais preciso daquele resistor, né? Então, o meu valor, que não é tão elevado e não é inferior, seria o meu 20K, né? 200K faz a medição, mas já está um pouco superior ao valor da minha escala, bem mais superior do que 20K. Então, com 20 aqui na escala de 20K, né, eu já consigo fazer 20K ohm, eu já consigo obter o valor desse resistor. Então, eu vou lá, vou girar para a escala de 20K, né, ó. Tá lá, você pode observar que esse modelo de multímetro ele vai oscilando, né, ó. 200 ohm, aqui a 2K e aqui 20K, né. Agora eu vou novamente aqui, né, pressionar vou pressionar aqui o resistor para poder fazer a medição lá, né? Estou pressionando aqui ele em cima das duas ponteiras, estou gravando para não ficar mais difícil. Você pode observar lá que o multímetro ele já tá com um valor lá na escala, né? Eu estou mexendo aqui a mão, ele está oscilando. Tá aí, ó, 5.54, né? Ó, vai dar uma osciladazinha aí em torno, né? Isso levando em conta lá a minha tolerância que eu tenho, 5.6,
Isso vai depender também da oxidação que os terminais do resistor tem, né? Mas ele tá bom, né? Aferi aqui a medição e a gente obteve um valor aí 5.55, 5.6, que é o valor aproximado do código de cor.